Vamos agora voltar as atenções, um pouquinho pelo menos, para a situação da Petrobras, que houve mudança significativa anunciada ontem à noite. O presidente, Jean Paul Prates, foi demitido do comando da estatal pelo presidente Lula e agora deve ser substituído por Magda Chambriard. E para falar mais sobre as consequências dessa mudança, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Pedro Rodrigues, a quem agradeço mais uma vez a participação. Pedro, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Um prazer falar com vocês. Aqui eu e Colombo, no comecinho dessa edição, Pedro, que quando menos imaginávamos que haveria essa demissão de Prates, ela aconteceu. Porque houve aquele tempo extra que ele ganhou, aquele fôlego para resolver as questões políticas que estavam fervilhando entre governo e Petrobras. E daí agora, em plena tragédia no Rio Grande do Sul, veio esse anúncio. Qual o tamanho do impacto que a gente pode esperar no mercado, levando-se em consideração que Prates tinha lá as suas resistências dentro do governo por algumas alas, mas conciliava bem, né, os interesses econômicos da empresa e os interesses políticos do governo. O que o mercado deve mostrar agora em termos de reação? Olha, Lívia, como você colocou, né, desde o início, quando o Jean Paul Prates foi anunciado presidente da Petrobras, ele já entrou meio que caindo, né? Entrou sempre naquela disputa política com outras alas do Partido dos Trabalhadores, até porque a gente viu depois à frente que o perfil de gestão do Jean Paul não era um perfil de gestão que foi muito pregado pelo presidente Lula durante a campanha, né? Uma gestão mais intervencionista, uma gestão de uma Petrobras olhando mais para os interesses do Brasil e menos para os interesses dos acionistas, mais para os retornos políticos e menos para os retornos econômicos. Mas eu acho que o Jean Paul conseguiu ali, de certa forma, equilibrar, como você colocou, esses pratinhos do ponto de vista político e do ponto de vista empresarial, né, que a empresa necessitava. Acontece que agora, no meio desse momento, eu acho que principalmente depois da crise dos dividendos, né, que o Jean Paul votou no Conselho contra o governo, se absteve da votação, queria uma divisão de dividendos e o governo queria outra, eu acho que essa relação realmente se esgarçou de tal forma a culminar agora com a saída do então presidente da companhia. Para o mercado isso é muito ruim, né? Não só pela saída, por ser o Jean Paul, pela entrada de outro presidente, mas principalmente não há como, né, uma política, uma empresa, qualquer que seja do mundo, sustentar uma política, né, uma direção, um plano de negócios que você tenha desde 2016 para cá, 8 presidentes, né, entre interinos e presidente eleitos pelo Conselho. Então isso não é insustentável. Então o mercado olha isso e olha mais uma vez uma mudança de direção, né, que a Petrobras pode ter agora, se o nome da Magda for aprovado, né, uma gestão talvez mais alinhada com esse discurso do presidente Lula desde a campanha, de uma Petrobras mais alinhada com o governo, ou seja, de uma interferência do governo talvez maior na Petrobras. Eu acho que é isso que o mercado acaba se assustando. Haja visto, né, as ADRs da Petrobras já caindo na Bolsa de Nova York ontem. Vamos ver como é que o mercado brasileiro vai abrir hoje. Pedro, você lembrou aí, bom dia, antes de mais nada, 8 presidentes da Petrobras, considerando os interinos, em 8 anos. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro trocou muito o presidente da Petrobras, uma gestão em tese mais liberal, mais pró-mercado. A gestão do PT também troca. Por que nenhum presidente da Petrobras agrada ao presidente da República? Por que essa cadeira é tão quente? Olha, Colombo, bom dia. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que não só, se a gente pegar a história, não só do presidente Bolsonaro como do presidente Lula, na verdade, desde a criação da Petrobras lá no regime militar, os presidentes da Petrobras sempre foi uma cadeira muito importante. Eu me lembro do presidente boliviano Evo Morales, dizia que era melhor os eleitores brasileiros votarem para o presidente da Petrobras e depois o presidente da Petrobras escolher o presidente do Brasil. Então essa cadeira ela é sempre uma cadeira muito disputada, principalmente em razão da importância da Petrobras, né, do tamanho da Petrobras no setor de combustíveis no Brasil e sendo os combustíveis um produto crucial para controle da inflação, popularidade do presidente e por aí vai. E se a gente pegar a Petrobras, ela tem um modelo, né, uma natureza jurídica, que é a sociedade de economia mista, no qual o governo é controlador, mas vale a gente lembrar que existem acionistas privados, a Petrobras está sujeita a regras de mercado,
sujeitos à CVM. A Petrobras não é uma empresa estatal 100%. Né? Então, eu acho que esse modelo é que é o grande problema, né? Porque o que a gente está vendo é que no decorrer de todos esses anos, independente de governo, independente da linha ideológica, sempre existe uma proeminência, né, do presidente da República em cima do presidente da Petrobras. Quando esse presidente desagrada em razão de políticas YXPTO, né, acaba sendo trocado, sendo rifado, na esperança de dar uma resposta popular à sociedade brasileira, dizendo, olha, eu estou aqui tentando fazer alguma coisa. O que no final do dia, pelas regras de mercado, pouco adianta e acaba sendo pior para a Petrobras, pior para o consumidor e pior para a sociedade brasileira, essa troca de presidente, como a gente está vendo, como a gente já viu. Pedro, Amanda Klein também tem uma pergunta para você. Pedro, bom dia. Quando você fala numa gestão mais intervencionista agora, com a Magda Chambriard, como isso se traduz na prática? É menos lucro, menos retorno para o acionista, menos distribuição de dividendos, investimentos aonde? Em refinaria, fertilizantes, gás? O que muda na prática na empresa? Oi, bom dia, Amanda. Exatamente por aí, né? Eu acho que essa colocação ela vem muito em razão da história, né, da Magda e dos artigos escritos aí recentemente, né, dos posts que ela faz nas redes sociais, de ser uma pessoa mais ligada a essa ala do PT, inclusive foi diretora-geral da ANP na época da presidente Dilma, né, e ter essa postura mais intervencionista no sentido de ter a Petrobras como uma empresa maior, uma empresa que investe em outros setores, investindo em mais setores dentro da questão do setor de petróleo e de energia, por exemplo, refinarias, fertilizantes e por aí vai, uma Petrobras com um olhar maior, né, do tamanho da companhia, menos focado, né, em ativos que dão um retorno maior ao acionista. Ou seja, como você bem colocou, uma Petrobras olhando mais para a política e olhando mais para o Brasil, né, do ponto de vista político, e menos para o retorno econômico que o acionista estava olhando. Quer dizer, uma Petrobras que no passado vinha numa direção de venda de ativos, de diminuição de tamanho, agora ela pode estar dando uma guinada novamente para uma Petrobras aumentada, né, uma Petrobras que investe em outros novos setores. Isso por si só já é ruim, né? Porque, de novo, a gente tem aí, num curto espaço de tempo, uma mudança de direção de uma empresa que não é, vamos combinar, uma padaria, uma quitanda. Né? Uma empresa que é, na verdade, um grande navio, que é difícil de ser modificado, é difícil de ser trocado de rota. Isso tudo prejudica, no final, o plano de negócio, que acaba prejudicando muito o acionista. Beraldo. Pedro, bom dia. Acho que você cometeu um ato falho em relação à Petrobras. Na verdade, ela não foi criada em 1953 no governo Getúlio Vargas, né? E hoje, a gente vendo esse histórico, o governo do PT, os governos anteriores do PT começaram obras como, por exemplo, Abreu Lima, que já consumiu 18 bilhões de dólares de sobrepreço e agora estão aí dispostos a colocar mais entre 6 e 8 bilhões de reais para terminar essa refinaria. Estão anunciando a recompra da refinaria da Bahia, que foi vendida a um grupo internacional. Então, a expectativa que se cria a partir dessa gestão de Magda Chambriard é, como você disse, de uma Petrobras mais forte, mas com um refino muito concentrado. E essa política de preços do combustível, você vê um horizonte dela seguir uma paridade internacional e aumentar o caixa da Petrobras? Ou você enxerga que o propósito é forçar a mão para uma gasolina mais barata, apesar da perda de dinheiro em determinados momentos? Olha, Brado, bem colocado, né? Realmente Getúlio Vargas, talvez não tenha voltado tanto no tempo, né, mas se a gente pegar, talvez desde o início seja a mesma lógica. Agora, com relação ao resto, outra questão da pergunta, é exatamente isso. Ela investindo em refino, na minha visão, o que ela vai tentar fazer é exatamente esse controle de preços maior, né, uma Petrobras que tenha esse papel mais político, né, de fazer política pública, o que a gente já viu no passado, né, aliás, muito recente, né, que isso dá errado. Né, isso deu errado lá antes, com a presidente Dilma. A Petrobras chegou a ter uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares nessa brincadeira de segurar o preço do combustível, criar essa artificialidade e não repassar para o consumidor. O setor de refino, como o setor de fertilizante, dentre outros, é um setor que as empresas privadas poderiam atuar muito bem. A Petrobras não tem nenhuma vantagem comparativa em relação a outras empresas, como ela tem, por exemplo, no pré-sal, na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então não faz sentido, na minha opinião, uma empresa como a Petrobras, que tem esses ativos
de produção e exploração de petróleo, como tem, investir, né, continuar investindo em refino, continuar investindo em outras áreas que dão retorno, mais uma vez, mais político do que retorno econômico. E esse modelo de negócio, a título de comparação, ele também deu errado para o país, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje o Brasil tem 14 refinarias, até pouco tempo atrás, praticamente todas da Petrobras. E o Brasil importa derivados de petróleo, apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo. Se a gente olhar os Estados Unidos, né, que tem um mercado totalmente privado, né, competitivo, tem 144 refinarias. Será que o nosso modelo está correto? Será que a gente precisa voltar a esse modelo do passado para ter sucesso? Acho que essa pergunta que é levantada pelo investidor e pelo mercado hoje. Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigada pela contribuição. Bom dia para você. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos. Foi um prazer falar com vocês.